Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ajudar o nosso canal a crescer. A gente já está aí com mais de 1000 inscritos e eu estou muito feliz com tudo isso que tem acontecido no canal, como a gente tem alcançado. Já são quase 500 mil pessoas alcançadas aqui pelo canal e você faz parte disso. E hoje a gente vai falar sobre um tema que felizmente e infelizmente nós vivemos, que é reconhecer o Deus dos dias difíceis. Todos passamos por dificuldades, por dias tristes, por dias que nos moem, por dias que revelam o nosso coração, que mostram onde está nossa confiança, dias de perdas, dias de dor. Mas existe também nesses dias uma revelação de Deus que a gente não conhece, uma graça e um amor de Deus que a gente não sentiria se não fosse nesses dias difíceis. Um Deus que a gente conhece e descobre só quando nós somos amassados e quebrantados. Eu pensei em gravar esse vídeo agora recentemente porque, infelizmente, eu passei por uma perda nesses dias. A minha esposa estava grávida e aí ela acabou perdendo o bebê, ela acabou passando mal e a gente perdeu o bebê. Ainda era uma gestação cedo, 6 semanas só. E é uma zona de risco, né, quando você tá grávido, mas infelizmente a gente passou por isso. Foi logo antes da gente viajar, eu também tirei uns dias de férias, fiquei uma semana em Curitiba, e infelizmente isso aconteceu. A gente ficou muito triste, muito chateado, a gente já chorou, a gente já se lamentou, e lá, um dia que eu tava lá tomando banho, orando e tal, me veio de falar, cara, eu vou falar disso no canal, o Deus dos dias difíceis. Eu já passei vários dias difíceis na minha vida, acredito que você também. Muito cedo eu perdi meu pai, a gente já passou por falências na família, em que afetou a família toda. Já passei por inúmeras dificuldades financeiras, agora a perda do neném, entre muitas coisas que eu podia contar para você. Mas uma coisa que eu quero dizer nesse início de vídeo é que existe uma característica, um atributo ou atributos de Deus que a gente começa a reconhecer mais dentro desses dias difíceis. Uma paternidade de Deus que a gente não consegue perceber em outros dias, porque a gente está ou servindo muito, ou a gente está fazendo muitas coisas na nossa vida. Mas especificamente nos dias difíceis, existe uma revelação, uma nova visão que a gente ganha sobre Deus quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos sendo amassados, quando nós estamos sendo quebrantados. E eu quero poder te ajudar a entender isso. A primeira coisa que eu quero dizer é que Deus, ele não se alegra em nos ver sofrer. Deus não tem prazer em nos ver ser amassados, tristes. Mas, apesar disso, Deus usa a tristeza para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Então, independente da dificuldade que você esteja passando, não ache que Deus te colocou aí porque Ele quer te amassar ou te frustrar, ou que às vezes foi até Ele que te colocou. Às vezes as dificuldades que nós passamos são problemas que nós mesmos nos enfiamos neles. Mas lembre-se disso, Deus não está feliz e super alegre porque você está sofrendo. É interessante, eu estava com uma pessoa outro dia e ela falou que passou uma dificuldade, daí a pessoa virou e falou assim, Deus sabe o que faz. E eu sinceramente olhei para aquela situação e pensei, o que Deus tem a ver com essa situação? Nesse ponto de vista, porque a pessoa ficou doente, porque ela não se cuidava, ela não se alimentava bem, ela se entupia de remédio, ela fazia várias coisas que prejudicavam a saúde dela e que levaram ela a ficar na situação de saúde que ela estava. Então entra a pergunta, foi Deus que fez isso? Ou foi a pessoa mesmo que se enfiou? As dívidas que nós fazemos na vida, foi Deus que comprou as coisas? Foi Deus que perdeu o emprego? Foi Deus que fez alguém demitir você, que fez você gastar mais do que ganha? Eu não vejo dessa forma. Eu também não nego que não teve situações bíblicas que nós vemos Deus agindo e realmente colocando o povo em algum tipo de tribulação, dificuldade. Mas parece que nós usamos isso como uma muleta, para esconder nossos erros. Então muitas vezes quando eu estou passando por uma situação, eu gosto de perguntar para Deus, Deus, o Senhor me trouxe aqui, nessa dificuldade, ou fui eu que me enfiei nesse buraco? Porque se fui eu, me perdoe, me ajude a sair daqui.
Se é o Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu aprenda, ou o que o Senhor quer que eu perca, o que o Senhor quer tirar de mim para me dar algo do Senhor, tirar de mim alguma coisa que não devia estar aqui. E a gente vai falar disso na próxima parte. Mas se pergunte muitas vezes quando você entrar em dificuldade, será mesmo que foi Deus que colocou você nessa situação? Ou você foi o seu mestre cavador de buraco? Você cavou seu próprio buraco, mergulhou aí e está tentando dizer que foi Deus que te colocou. As dificuldades que nós passamos na vida, elas revelam muito sobre nós. Você pode conhecer muito sobre alguém quando ela está passando por uma situação difícil. Se ela é uma pessoa que desiste, se ela é uma pessoa que permanece, se ela é uma pessoa que culpa todo mundo, ou se ela é uma pessoa que tem autorresponsabilidade sobre a vida dela. E também revela onde está a nossa confiança. Será que confiamos em Deus mesmo? Será que nós acreditamos que Deus pode intervir? Será mesmo que Deus vai fazer algo em nosso favor? Então, quando nós passamos por dificuldades, parte do papel que essas dificuldades revelam na nossa vida é onde realmente está o nosso foco. É onde realmente está a nossa fé e a nossa confiança. É muito interessante, né? Já aconteceu comigo. Aconteceu uma dificuldade, de repente eu já começo a questionar Deus, começo a questionar se Deus tinha realmente me pedido aquilo, se era para eu fazer aquilo ou não, se eu estava correto naquele caminho, começa a vir dúvidas. Então, para mim, por exemplo, como aconteceu com o bebê, eu fiz várias perguntas para Deus. E muitas delas de dúvida, muitas delas de fé, muitas delas questionando a Deus por que isso aconteceu. E elas revelaram para mim onde estava a minha confiança, onde estava a minha fé. O meu imediatismo, muitas vezes eu tenho a mania de ter uma autorresponsabilidade muito forte, eu me culpo muito sobre tudo. Então Deus estava me ensinando, cara, você não fez nada de errado. Né? Não aconteceu nada, você não fez nada de errado para esse bebê ter morrido. Não se culpe. Então me revelou uma coisa sobre mim mesmo. Então se você estiver passando por alguma coisa, ou se você já passou, começa a tentar entender o que você pode descobrir sobre você mesmo. Será que você é uma pessoa desistente? Qualquer tipo de pressão que você sofre, você desiste? Qualquer apertinho no trabalho, você não quer mais trabalhar aí? Você não mal começa as coisas e já desiste? Acontece alguma situação na sua vida, você já para de acreditar em Deus, já fica bravo com Ele? Quem é você? O que você sente? O que as tribulações revelam para você no espelho? Agora, toda a tribulação que a gente passa, ela também pode trazer um aperfeiçoamento na nossa vida. E esse aperfeiçoamento vem do Espírito de Deus. Enquanto a tribulação ela revela muitas vezes no nosso coração, depois que essa revelação acontece, se nós estivermos sensíveis a deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, esse Espírito vai nos aperfeiçoar, ele vai nos moldar, ele vai nos refinar. Assim como o fogo que faz o ouro ficar mais puro, o Espírito Santo tem esse poder de refinar a nossa vida depois das tribulações. Então, se a gente permite que o Espírito refine a nossa vida, e eu falo realmente essa palavra, se a gente permite. Tem gente que não gosta que eu fale isso, como assim permite, como se o Espírito não pudesse fazer as coisas. Existem vários textos bíblicos que dizem, vocês resistem ao Espírito de Deus. Então, se as pessoas resistem ao Espírito de Deus, eu não acredito que é porque o Espírito não possa fazer algo. Mas essa resistência é uma permissão de Deus. Permitir que a gente resista se a gente quiser. Permitir que a gente não deixe o Espírito agir na nossa vida. E a gente viva do jeito que a gente quiser. Mas eu quero que o Espírito haja na minha vida. E assim eu tenho orado, falo, Deus, se eu estou com o coração duro, se eu estou rígido, me ajuda a conseguir entender o que o Senhor quer fazer. Me ajuda a conseguir deixar o Espírito agir na minha vida. Nessas perdas que eu passei, nessas dificuldades que eu passei, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar? O que o Senhor consegue me ensinar dessas coisas? E me tornar um cara melhor, me tornar um pai melhor para minha filha que eu já tenho. Então eu perdi um filho, mas eu tenho uma que está aqui comigo. Mas eu perdi um pai, mas eu posso ser um pai. Eu tenho uma esposa, como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser melhor para meus amigos? Como eu posso ser um discípulo melhor? Como eu posso amar mais as pessoas no meio dessas dificuldades? Porque revelou que eu não amo tanto, que eu não me dedico tanto, que eu não sou talvez um discípulo muito legal. Então o Espírito,
Ele pode vir e nos refinar, nos aperfeiçoar e nos fazer mais puros, sem que essas impurezas que ficam escondidas na nossa vida nos atrapalhem na nossa jornada. E a última coisa que eu quero dizer para você é que Deus transforma a tristeza em alegria. Deus é especialista em pegar as situações de caos na nossa vida, as situações tristes, e nos levar a um lugar de alegria, a um lugar de aperfeiçoamento, a um lugar de mudança, a um lugar de alegria. Não porque Ele tem prazer nas dificuldades, Ele usa isso para nos aperfeiçoar somente, mas que Deus, Ele tem essa capacidade de trazer ordem ao caos, de conseguir dormir em meio à tempestade e transformar, não importa o que a gente esteja passando, a gente consegue depois se alegrar com os aprendizados, com aquilo que ficou para trás e com aquilo que foi aperfeiçoado na nossa vida. O Subirá tem um livro, né? Deus transforma a tristeza em alegria, e eu quis deixar essa parte me recordando desse livro, porque por mais que eu tenha passado essas dificuldades, ela revelou muito sobre mim. Ela mostrou para mim muita coisa que eu não sabia, que eu não via, que eu estava cego por fazer muita coisa, por estar muito ocupado, eu estou trabalhando, tá isso, tá aquilo, né? A gente vai se ocupando, fica o tempo todo ocupado e não tem tempo para avaliar, para pensar, para olhar para nossa vida, para coisas que talvez só as dificuldades revelam. Talvez eu não tenha outras situações que revelassem minha confiança em Deus, talvez como uma situação de perda. E como eu disse, não acho que foi Deus que gerou, mas essa perda aconteceu e Deus usou a oportunidade para me mostrar coisas que eu não via. E eu acredito que Deus está mostrando coisas que você não via. E que essa revelação vai aperfeiçoar você, se você permitir. E fazer você uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, mais cheia de Deus, mais cheia dos frutos dele, com mais confiança e mais aperfeiçoada. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo. Entra nos links aqui embaixo. Falou!